Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenham todos bem. Nós vamos, na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a forma como o PHP faz para armazenar dados. Tá? Até então a gente vinha criando formulários que eram, os dados vindos do formulário eram utilizados durante a execução do nosso código e depois eles se perdiam. Então não tinha como eu recuperar esses dados com o que a gente estava utilizando até então. Então a nossa ideia da aula de hoje é a gente ver como é que a gente faz então para armazenar esses dados. Tá? Hoje a gente vai ver uma primeira forma de armazenar esses dados, tá? Que é basicamente armazenar esses dados em arquivos. As duas formas, na verdade, armazenam em arquivos, mas a forma que a gente vai trabalhar hoje é um pouco mais, vamos botar assim, primitiva, tá? É o primórdio de como armazenar dados informações em arquivos, tá? Mas a gente vai ver hoje, então, o porquê armazenar dados em arquivos e como é que a gente faz, então, para armazenar esses dados em arquivos. Bom, até agora, que a gente comentou para vocês, a gente simplesmente estava pegando esses dados vindos do formulário, trabalhando com eles, executando, mostrando alguma coisa na tela ou coisa parecida. Terminava essa execução, a gente simplesmente descartava esses dados, mandava embora, não se preocupava muito com o que a gente ia, se a gente precisasse deles depois, tá? Mas então como é que a gente pode guardar esses dados? Basicamente o PHP tem duas formas de armazenar dados. Uma delas é em arquivos, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, e a outra é armazenamento desses dados em banco de dados. Esse armazenamento em banco de dados a gente vai ver depois, porque daí é uma coisa muito mais complexa. A gente tem outro sistema rodando junto com o nosso servidor web, que é um sistema gerenciador de banco de dados. Então a gente demanda um pouquinho mais do que a gente vai precisar. Mas nesse momento a gente vai ver como é que a gente pode fazer para armazenar informação dentro do nosso servidor, para que a gente possa então recuperar essa informação depois para mostrar para o usuário caso ele precise. Tá? Então seria o primórdio, vamos botar assim, do que é um sistema de banco de dados que a gente tem hoje em dia. Basicamente, então, para que armazenar esses dados? Como armazenar e para que armazenar esses dados? Justamente, às vezes a gente desenvolve um sistema, a gente cadastra lá informações nesse sistema e a gente precisa recuperar essas informações depois, no segundo momento, para mostrar isso para um usuário, para gerar um relatório, para fazer qualquer coisa que a gente precise. Por isso a gente precisa armazenar essas informações em algum lugar. Basicamente, então, PHP tem duas formas de armazenar. Uma delas em arquivo, que é mais precária, vamos botar assim, porque tu depende de ter um arquivo no servidor, localizar esse arquivo, dar permissões. Então tem uma série de coisas que, vamos botar, emperram um pouco a utilização de arquivos, tá? Não impedem, obviamente, todas elas é possível de contornar, mas elas acabam emperrando um pouquinho essa criação dos arquivos e manipulação desses dados. Outra coisa que é um pouquinho mais complicada quando a gente utiliza arquivos é que as informações elas ficam desorganizadas. E para mim organizar elas, por exemplo, em ordem alfabética ou coisa parecida, é muito trabalhoso, dá muito trabalho, depende de uma capacidade, dependendo da quantidade de arquivos, depende de uma capacidade de processamento um tanto grande, a quantidade de memória é grande também. Então, se diz que a gente utiliza armazenamento em arquivos quando os nossos dados são pequenos, quando a gente tem pouca informação e que a gente precisa de uma resposta, que a gente pode ter uma resposta, um tempo de resposta maior. Eu quero saber quantos, sei lá, clientes com o nome de Kleber tem na minha lista de clientes, por exemplo. O tempo que vai levar para processar essa lista inteira e verificar quantos Kleber tem nessa lista pode ser bem grande, tá? Então por isso que se diz, quando eu vou trabalhar com poucos dados e esses dados não são precisos, aliás, não tem um tempo de resposta, uma exigência de tempo de resposta curto, eu posso armazenar esses dados em arquivos, tá? Banco de dados a gente utiliza quando a gente tem dados maiores, quando eu preciso de um tempo de resposta maior, porque a gente tem uma série de ferramentas já criadas e consolidadas de sistema de gerenciamento de banco de dados que permite que a gente consiga acessar mais rapidamente esses dados do sistema gerenciador do que de arquivos, tá?
quando é que eu posso usar arquivos e quando é que eu posso usar banco de dados, ou quando é que eu devo usar arquivos, e quando é que eu devo usar banco de dados, tá? Alguns exemplos de utilização de arquivos, então, são contadores, livros de visita, informações de configuração são bastante utilizados. Então, eu quero configurar meu servidor para quando um cliente X lá acessa o sistema, ele tem uma configuração de qualquer coisa. Aí tu utiliza armazenar em arquivos essa configuração, porque não é uma coisa que vai depender assim, eu preciso de dados muito rápido, eu preciso ler isso aqui de forma rápida ou organizar, se for o caso. Então, são coisas que não tem problema de ser armazenadas informações que permitam essa leitura um pouco mais devagar, vamos botar assim, mais morosa, tá? Ou quando é que eu posso utilizar então o banco de dados? No resto das informações, tá? Informação de estrutura de mercadorias, informações de sistemas de escola, informação de sistema de venda, informação de sistema de qualquer coisa. Então, na verdade, todos os dados que eu trabalho em arquivos, quase todos, tá? Mas quase todos os sistemas os dados que eu armazeno em arquivos, eu posso armazenar no banco de dados. Se diz que os arquivos de configuração não devem ser armazenados em banco de dados. Por quê? Porque às vezes esses bancos de dados eles possuem algumas vulnerabilidades que permitem o acesso às informações que estão ali dentro, tá? Alguns sistemas de banco de dados, algumas versões inclusive, então elas permitem que se tenham acessos não autorizados aos bancos de dados. Então por isso que se diz que arquivos de configuração, como é que eu faço para acessar a minha conta do banco? Isso não deve ficar armazenado dentro de um banco de dados. De preferência, fica armazenado em arquivo, em um local mais seguro, mais difícil de uma pessoa não autorizada ter acesso. Tá? Por isso que se diz que arquivos de configuração é mais aconselhável eles ficarem então dentro do servidor do que no banco de dados. Bom, então quais são os comandos que a gente precisa saber para utilizar armazenamento em arquivos, tá? Que é o nosso primeiro tópico. Então, para a gente trabalhar com o armazenamento em arquivos, a gente tem alguns comandos, algumas funções do PHP que servem para lidar com arquivos, no caso, com dados, com informações. Eu vou mostrar para vocês aqui os básicos, tá? Como é que eu faço para abrir um arquivo, como é que eu faço para ler informação de um arquivo, escrever informação em um arquivo, fechar esse arquivo, verificar se eu cheguei no fim do arquivo. Eu vou explicar o porquê que a gente precisa disso mais adiante, tá? Mas a gente tem uma lista gigantesca de funções que podem ser utilizadas, então, dentro do PHP para manipulação de arquivos, tá? Eu vou deixar para vocês aqui embaixo depois, quem estiver olhando no Moodle, óbvio, né? Mas eu posso colocar lá no YouTube também. Aqui embaixo a lista, um link, tá? Que vai jogar vocês para o manual do PHP. E aqui no manual do PHP a gente tem uma lista com todas as funções, então, que a gente tem pré-definidas que permitem que a gente edite e modifique e leia e manipule os arquivos que a gente vai trabalhar, tá? Tem aquelas básicas, então, tem aqui, ó, o fclose, o foff, o fopen, o fget, o fwrite, todos eles estão aqui, tá? Mas a gente tem diversas outras que permitem a gente trabalhar, tá? Dentro do PHP, tudo depende do que a gente quer trabalhar. Por exemplo, a gente tem a parte de CSV aqui, fget CSV. Então ele lê uma linha de um arquivo separado por vírgula. A gente vai falar mais adiante sobre isso. E por aí vai. Então eu tenho diversas funções pré-definidas no PHP para manipulação de arquivos, tá? Para manipulação de dados oriundos do arquivo ou para armazenar dados em um arquivo, tá? Eu não vou tratar todos eles porque tem algumas aqui que não são utilizadas nunca, praticamente. Tem outras que são mais utilizadas, tá? Mas a ideia é que vocês tenham esse link desse manual para que vocês consigam, eu preciso armazenar um arquivo, uma informação num arquivo CSV e eu quero saber como é que faz isso.
Então vocês vão lá, vão ler o arquivo, vão ler esse documento aqui e ele vai ter lá como adicionar, então, fput csv, por exemplo. Ele formata uma linha, então, para que tu adicione uma informação num documento separado por vírgula, tá? A gente vai ver depois que a gente pode separar por outras coisas, mas a ideia então é que vocês façam vocês consigam fazer esse tipo de coisa simplesmente lendo o manual aqui e executando as funções conforme ele vai mostrando ali. Mas eu vou mostrar as funções básicas, então. Como é que a gente abre um arquivo, como é que a gente faz para ler um arquivo, como é que a gente faz para escrever em um arquivo, e como é que a gente faz para verificar se chegou ao final desse arquivo e para fechar o arquivo, então, para a gente conseguir trabalhar o básico, pelo menos. Depois, se vocês quiserem uma coisa mais avançada, vocês têm o manual do PHP, onde vocês conseguem, então, visualizar esses dados, visualizar essas funções que permitem que vocês, então, consigam executar o que vocês precisam. Bom, como é que a gente faz, então, a abertura do nosso arquivo PHP? Para abrir um arquivo PHP, então, a gente utiliza a função fopen, tá? A função fopen ela recebe então como parâmetro o nome do arquivo, então eu passo para ela o nome do arquivo que eu vou trabalhar, tá? Pode ser qualquer nome, pode ser um arquivo de texto, pode ser um arquivo CSV, pode ser arquivo dos mais diversos tipos, tá? Inclusive imagens, mas imagens o PHP ele não lida muito bem, mas tem como fazer esse tipo de coisa, esse tipo de manipulação em arquivos de imagem, tá? E a gente tem que passar também um outro parâmetro, que é a operação que eu vou fazer em cima daquele arquivo. Então, se eu vou ler o arquivo, se eu vou escrever naquele arquivo, se eu vou ler e escrever no arquivo. Então, tudo dependendo do que a gente quer fazer, a gente tem que passar qual é o modo de operação que a gente vai trabalhar nesse documento. Além disso, o modo de operação ainda define aonde que ele vai botar o ponteiro no nosso arquivo. O ponteiro basicamente serve para a gente escrever os dados naquele arquivo, tá? Então, quando eu utilizo um ponteiro, aonde que o meu documento vai ser escrito. Então, se eu colocar um ponteiro no início, então ele vai começar a escrever lá no início do meu documento. Isso pode ser bom ou ruim, depende do que a gente quer fazer. Ou, se eu botar para ele num ponteiro no final, então ele vai colocar no final do arquivo e aí eu consigo escrever no final do arquivo, tá? Então esses aqui são os modos de operação básicos que a gente tem, tá? Basicamente o que a gente vai colocar é uma letra ou uma letra acompanhada de um caractere de mais, tá? Se eu utilizar a letra R, então ele abre o documento para somente leitura e o ponteiro é colocado no início do arquivo. Então se eu quero ler um arquivo, tá? um texto qualquer, eu preciso colocar o ponteiro no início para poder vir lendo linha a linha conforme eu precisar, tá? Se eu abrir o documento com um modo de operação que coloca o ponteiro no final, eu não consigo ler nada, porque ele vai estar lá no final, eu vou tentar ler para o final, já está no final mesmo, não vai conseguir alcançar nada, então ele não vai conseguir ler os arquivos, tá? Então tem que tomar cuidado de utilizar um modo de operação que permite que vocês façam a função que vocês querem fazer, e além disso vocês têm que verificar aonde que ele vai colocar o ponteiro. Tá? Esse ponteiro, vocês imaginem aqui, eu tenho um documento qualquer, tá? Se eu colocar o meu ponteiro no início, ele vai fazer isso aqui, ó. E aí eu posso escrever no início do meu documento. Se ele coloca o ponteiro no final, ele vai vir aqui no final do meu documento, vai colocar o ponteiro, e aí aqui eu posso escrever no final do meu arquivo, tá? Inclusive colocar novas linhas e coisa parecida, tá? Então o ponteiro basicamente é aonde que ele vai escrever. É esse coisinha que fica piscando aqui quando a gente abre um editor de texto qualquer. Então é aonde que ele vai botar o meu mouse, onde é que ele vai dar o clique do meu mouse para permitir que eu consiga escrever informações ali na tela ou ler informações da tela, tá? Se eu colocar aqui no final e tentar ler, os comandos do PHP ele sempre tenta ler do ponto onde está o ponteiro em diante, tá? Se eu colocar no final e tentar ler, ele não vai conseguir ler nada, porque não tem nada em diante depois dele. Então quando eu vou ler, eu tenho que colocar o ponteiro no começo e aí ele vai ler linha a linha conforme eu vou executando o procedimento, tá? Vamos voltar aqui. Então o R ele abre para somente leitura e o ponteiro é colocado no início.
O R+, ele abre para leitura e escrita, então eu consigo ler e escrever quando eu utilizo o R+, só que ele coloca o ponteiro no início do documento. Então se eu quiser escrever uma informação no início do documento, eu posso utilizar o R+, tá? A gente tem o W, que ele abre para somente escrita, tá? Então quando eu quero escrever no documento, eu abro com o W, tá? E o ponteiro é colocado no início do documento, tá? E outra coisa que é importante, quando eu utilizo o W, ele simplesmente apaga todo o arquivo. Então ele apaga todas as informações que já tem no arquivo e começa como se fosse um arquivo do zero, tá? Se o arquivo não existir, ele tenta criar o arquivo, tá? Isso é importante, porque se o arquivo já existir, ele exclui toda a informação e deixa o arquivo vazio. Se o arquivo não existir, ele vai lá e tenta criar. Por que ele tenta criar? Porque em alguns casos o servidor, principalmente quando a gente utiliza o Linux ou sistemas baseados em Linux, a gente tem uma parte de permissão de arquivos ou de pastas, tá? E o usuário, quando a gente trabalha com PHP, com o XAMPP ou com outros servidores de web, eles criam um sistema de arquivos e eles dão permissão nesse sistema de arquivo para os usuários dele, tá? Quando a gente cria um documento, uma pasta, por exemplo, dentro do nosso servidor, quem utiliza o Linux, a gente tem que tomar cuidado de dar permissão de escrita naquela pasta, senão o nosso servidor PHP não consegue criar esse arquivo. Tá? Então tem que tomar cuidado, principalmente quem utiliza o Linux. Quem utiliza o Windows é barbada, o Windows não se preocupa praticamente nada com isso. Tu cria o arquivo lá e ele deixa tu mexer naquele arquivo sem problema nenhum. Mas quando a gente trabalha com Linux, a gente tem que utilizar o comando chmod, tá? Aí vocês vão ter que ver como é que como é que funciona, mas vocês vão ter que dar permissão de escrita naquela pasta para o usuário do XAMPP, então, para poder fazer a criação dos arquivos, tá? Por isso que ele diz que ele tenta criar. Se ele não conseguir criar, ele simplesmente vai dar um erro lá dizendo que não conseguiu criar o documento e o arquivo não existe. O W+, então, ele abre para leitura e escrita também. O ponteiro é colocado no início, o arquivo é zerado, tá? Ou se ele não existir, ele cria esse documento. Aí a gente tem o A, então, que abre para somente escrita, então eu só posso escrever de novo. E o ponteiro é colocado lá no final do documento, então ele permite que eu adicione informações ao final do documento, tá? Se o arquivo não existir, ele tenta criar também, da mesma forma. E a gente tem o A+, que abre para leitura e escrita. O ponteiro é colocado no final do arquivo, então lá no finalzinho do arquivo, e também tenta criar se ele não existir. E aí a gente tem o X e o X+, que na verdade eles abrem para escrita, tá? Só que a ideia dele é criar e abrir para escrita. Então ele é obrigado a criar esse arquivo. Se o arquivo já existe, ele retorna um erro, dizendo que o arquivo já existe e não vai conseguir fazer nada. Se o arquivo não existe, ele cria aquele arquivo para ti, vai te liberar para escrita e aí tu pode escrever e coloca no início, óbvio, porque está criando um arquivo novo, tá? E o X+, então, é a mesma coisa, só que ele abre para leitura e escrita, coloca no ponteiro, se o arquivo já existir, ele vai dar o erro, tá? Então, tudo depende do que vocês querem fazer. Eu quero escrever. Bom, para escrever tu vai utilizar ou o R+, ou o W, W+, ou o A ou A+. Tudo depende de onde tu quer botar. Mas eu sou obrigado a criar um arquivo. Bom, então tu usa o X ou o X+, tá? Bom, eu quero abrir o documento para escrita e colocar o ponteiro no início porque eu quero começar a escrever de cima, na linha de cima, por exemplo. Bom, então vocês vão colocar lá, vocês vão abrir o documento de vocês com o W, por exemplo, ou com W+, onde vocês vão abrir o documento, se ele não existir, ele cria, e ele coloca o ponteirinho do mouse lá, o ponteirinho da escrita, lá no começo do documento, vocês começam a escrever lá e botar essa informação para o usuário, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de como é que funciona então a abertura de documento dentro do PHP, tá? Basicamente a gente vai ter lá, abrir a tag PHP, tá? Criei uma variável, então a gente é obrigado a criar uma variável para receber esse arquivo, para poder manipular ele depois. Então, a abertura do documento, do nosso documento, sempre vai ser atribuída a uma variável, tá? Então eu sou obrigado, quando eu utilizo o fopen, eu sou obrigado a atribuir isso para uma variável, senão eu não consigo fazer nada com esse arquivo depois, eu não consigo ler, eu não consigo escrever, eu não consigo nada, tá? Eu passo então um nome do arquivo, então aqui eu estou passando o info.txt,
e depois eu passo o modo de operação, tá? Sempre entre aspas a letrinha que vai ser utilizada no modo de operação, tá? Nesse caso aqui eu estou abrindo com R, então é somente para leitura, e coloco o meu ponteiro do mouse lá no comecinho do documento, e dali eu posso começar a ler depois com um outro comando, tá? Então o fopen é simplesmente abre o arquivo e deixa disponível dentro do meu PHP, do meu código, para poder fazer a manipulação que eu quero fazer depois. Bom, como é que eu verifico se chegou ao fim do arquivo e por que eu preciso disso? Para ver se chegou ao fim do arquivo, a gente usa a função feof, então, que ele verifica se o nosso documento chegou na última linha do arquivo e não tem nenhum caractere depois daquele ponteiro, tá? Para que ele serve? Quando eu estou lendo um arquivo em PHP, eu não tenho a indicação de quantas linhas esse meu documento tem, tá? Eu simplesmente tenho a indicação que eu tenho um arquivo e dentro dele eu tenho informação. Só isso. Não sei quantas linhas, não sei quantos caracteres, não sei nada, tá? Como é que eu posso então saber se eu cheguei no final do arquivo? Para isso existe então a função feof. Então eu estou lendo os dados de um arquivo, eu leio linha a linha, tá? Num dado momento eu vou chegar numa linha que vai dizer assim, opa, não tem mais nada aqui, então pode parar. Essa função ela retorna verdadeiro quando a gente chega no fim do arquivo, então ela vai sempre retornar falso. Enquanto tiver linha e tiver informação ali, ela vai retornando falso. Quando ela chegou lá no final do arquivo, nesse caso aqui, está lendo esse documento aqui, tá? Quando o nosso ponteiro chegou aqui, ele retorna como verdadeiro no feof, tá? Então o feof vai, o nosso ledor do documento vai ser o fget lá, por exemplo, ele vai lendo os dados linha a linha do nosso arquivo e no final, então quando ele chegar aqui nesse ponto, ele verifica, opa, chegou no final, não tem mais o que fazer, tchau pra ti, tá? E quando, eu vou falar isso depois, quando for falar do fgets. Então o feof ele vai verificar se chegou ao fim do arquivo e isso é importante porque a gente não tem uma verificação se o documento chegou ao final, tá? Bom, aí a gente tem então a função de fechamento do arquivo, tá? Que é muito importante porque ela permite então que a gente encerre a manipulação daquele arquivo. Se a gente não encerra a manipulação do arquivo, esse arquivo fica aberto em memória numa execução lá do nosso PHP. E aí eu não consigo mais modificar esse arquivo, não consigo manipular ele porque ele fica reservado, vamos botar assim, lá para aquela posição de memória lá do meu computador, tá? Ele fica como se estivesse sendo alterado por aquele cara ali. Enquanto aquele cara não encerra a execução, enquanto ele não fecha o arquivo, eu não consigo fazer nenhuma outra manipulação, tá? A menos que seja lá dentro daquele cara. Tá? Então se eu abrir lá com um fopen dentro do meu PHP e não dei o fclose, eu vou ter um problema, porque eu vou ter que parar a execução do interpretador PHP para ele matar todas as variáveis que tem em memória para depois poder iniciar de novo e executar o meu código, tá? Então sempre que vocês usarem um fopen, procurem já colocar embaixo o fclose, tá? O fclose como é que é? Ele recebe aquela variável que a gente passou lá na hora da abertura do nosso PHP, nosso documento, nosso arquivo, tá? A gente simplesmente utiliza a função fclose, abre os parênteses e dentro dos parênteses a gente passa como parâmetros então o arquivo lá, ou a variável que a gente utilizou para a abertura do arquivo. Então aqui eu fiz uma variável $arc, usei o fopen então com o arquivo.txt, passei como leitura, então como R, leitura e o ponteiro no início do documento, e no final eu usei o fclose já para esse documento, para esse arquivo. Então eu abri o arquivo, não fiz absolutamente nada nesse caso aqui, e fechei o arquivo para garantir que ele não vai ficar trancado em memória, tá? Fazendo isso, entre essas duas funções, a função de abertura e a função de fechamento, eu posso fazer o que eu quiser com o arquivo. A partir do momento que eu fechei ele, usei o fclose, eu não consigo mais acessar esse arquivo. É como se o arquivo não existisse mais em memória, tá? Então ele fica salvo no computador lá, mas em memória ele não existe mais. Para mim poder manipular ele de novo, eu tenho que ir lá, usar um outro fopen, abrir esse documento, manipula ele e utiliza outro fclose para deixar ele lá guardadinho, sem se preocupar com ele, sem se incomodar com ele, tá? Uma outra função que a gente tem então é a função de escrita no PHP. Essa função de escrita ela serve para escrever informações dentro do nosso arquivo, tá? Então eu abri lá um arquivo, no caso aqui
clientes.txt, tá? Abri com o W, então eu criei o documento, eu abri o documento com a escrita e coloquei o ponteiro do mouse lá no começo do arquivo. Depois eu utilizei a função fwrite, passando para ela como parâmetro o arquivo que eu criei, tá? Ou, aliás, a variável que eu criei que carregou o arquivo, e depois eu passo uma string que deve ser armazenada lá no meu documento. Sempre que a gente for trabalhar com PHP, procurem no final da string colocar esse /n, tá? Esse /n ele é interpretado pelo PHP e pelas ferramentas todas que trabalham com a leitura escrita de arquivos. O /n é considerado uma nova linha, tá? Então, quando ele encontra esse /n, ele automaticamente entende que tu está colocando na próxima linha e pode começar a escrever de novo, tá? Então, nesse caso aqui, ele vai colocar o João da Silva, vai quebrar a linha para a próxima linha e depois vai escrever a Joana Oliveira e de novo quebrar a linha, tá? Então eu posso fazer essa interação várias vezes, eu posso inserir várias informações ao mesmo tempo dentro do meu arquivo. Então eu abro o arquivo, jogo informação, boto um /n lá para quebrar a próxima linha, jogo outra informação, /n de novo para quebrar a próxima linha, e posso ir jogando quantas informações eu quiser ali dentro. No momento que eu, salvei tudo que eu precisava, vai lá, boto um fclose lá para o nosso documento e encerra a execução. Não vai ter preocupação nenhuma depois, então, em fazer esse cara funcionar da forma que vocês acham que não vai ter problema nenhum na hora de abrir o documento e ler esse documento depois se vocês precisarem, tá? E aí a gente tem a leitura de arquivo, então, que a função básica que tem para leitura de arquivo é a função fgets, tá? Ela basicamente lê um arquivo linha a linha. Tá? Então a função fgets ela vai fazer o quê? Tu vai abrir um documento, tu é obrigado a abrir um documento no início, tá? Lendo o arquivo no início, tá? Tu vai ler o arquivo do início, vai botar o ponteiro no início lá, e aí tu vai começar a ler o teu documento, certo? Tu vai ler uma linha com fgets, aí quando tu executar o fgets de novo, tu vai ler a próxima linha. Quando tu lê o fgets novo, tu vai ler a próxima linha e assim ele vem. E ele vai procurar sempre o /n, tá? Então por isso que é importante tu colocar o /n, porque se ele não encontrar esse /n, ele vai entender como se fosse tudo uma linha só, tá? Por mais que tu quebre a linha, coloque na linha de baixo a informação que tu ache que está na linha de baixo a informação, na verdade, para o leitor lá, para o interpretador do PHP e para outros interpretadores de outras editores de texto, se ele não encontrar o /n, ele não entende como uma quebra de linha e vai colocar tudo numa linha só, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Então sempre que vocês forem escrever uma informação em um editor mais, vamos botar assim, baixo nível, que nem é o PHP, vocês têm que colocar o /n no final para ele entender que ali quebra a linha para a próxima linha, tá? Aqui eu vi agora que está errado, eu abri com um W, o W é somente para escrita, aqui teria que ser um W+, ou um R nesse caso aqui, mas tudo bem. Faz de conta que funciona esse cara, tá? Aí a gente tem aqui o while, então enquanto não, então exclamação ali antes daquela função, eu estou dizendo que não, enquanto não chegar ao fim, então feof do arquivo, então enquanto não chegar no fim do arquivo, eu faço o quê? Eu vou lá, crio uma variável e passo para ela o que eu vier do fgets desse arquivo. Então eu vou abrir meu documento no início do arquivo, tá? Vou ver se, isso aqui é o final do arquivo? Não, tem mais informação para baixo. Bom, então tá. Então eu vou lá vai lá e executo o fgets. Ele vai pegar aquela linha, vai jogar essa linha para uma outra string, no caso aqui para uma variável $str, ou para onde eu quiser. Se eu quiser simplesmente mostrar na tela, eu posso simplesmente botar um print para esse fgets, tá? Então ele vai pegar aquela linha, vai mostrar, vai fazer o que tiver que fazer. Terminou, fez o que tinha que fazer ali, vai lá de cima de novo, verifica. Chegou ao fim do arquivo? Não chegou ao fim do arquivo. Então vai de novo, fgets, pega mais uma linha. Então ele vai fazendo isso quantas vezes até ele chegar, até que num dado momento ele vai dizer assim, chegou ao fim do arquivo? Chegou, não tem mais nada para baixo, não tem mais nenhuma informação aqui, então não executa mais esse cara aqui, tá? E depois no final ali eu fechei o arquivo simplesmente para não ficar armazenado em memória, tá? Então o fgets ele vai pegando linha a linha, ele pega uma linha, enquanto o /n ele para de ler. Faz o que tem que fazer, pega essa informação e joga para uma outra variável, mostra esse cara, faz o que tu quiser fazer, tá? E depois tu vai lá de novo e pega a próxima linha, e a próxima linha, até que num dado momento tu vai chegar no fim do arquivo, aí o feof vai retornar como verdadeiro lá,
e aí ele vai simplesmente parar a execução, então, nesse caso aqui, tá? Então aqui eu fiz um exemplo de como é que seria então a escrita de dados em um arquivo, levando em consideração alguns erros, tá? Esses aqui são alguns, tem vários outros erros que podem acontecer. Mas isso aqui seria como se eu quero criar um arquivo lá qualquer, e eu quero criar ou abrir um arquivo qualquer para escrita, e aí eu busquei alguns erros possíveis. Então a gente tem algumas funções aqui que verificam, por exemplo, se o arquivo permite escrita, se eu conseguir abrir o arquivo. Então tem algumas coisas algumas informações que eu trouxe aqui, uma montagem de um arquivo que já faz essas verificações. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês que eu não faço essas verificações, eu simplesmente vou lá na marra, saio escrevendo porque eu já sei, então não preciso fazer essas verificações. Mas para vocês é aconselhável, quando forem fazer a escrita em um documento, que vocês façam essa verificação se o arquivo é escrevível, vamos botar assim, is writable. Então eu posso escrever nesse arquivo, tá? Depois vocês vão abrir esse documento, vão tentar abrir o documento jogando ele para um $ARC ali então, tá? Então eu faço uma verificação se eu consegui ou não abrir esse documento, porque é outra coisa que a gente verifica, tá? Normalmente. Se o arquivo não conseguiu abrir o arquivo, ele já me retorna aqui um erro, ó. Erro ao abrir o arquivo. Não passo nenhum erro, simplesmente faço o exit ali, que encerra a execução do meu código inteiro, tá? Depois eu faço uma verificação se eu conseguir escrever então uma informação nele. Se eu não conseguir, eu só botei o exit aqui simplesmente para mostrar que ele não conseguiu escrever. Se ele escreveu, no final ele vai fechar o arquivo e não vai ter mais problema, tá? Então isso aqui seria um exemplo então de alguns erros possíveis que a gente pode encontrar, tá? E a forma como a gente pode driblar esses erros, tá? Então se eu não conseguir, se o arquivo não é escrevível, se eu não posso escrever no arquivo, ele já vai me retornar um erro aqui, vai me mostrar isso aqui, ó. The file, o nome do arquivo que vocês colocaram, não pode ser escrito. Pum, acabou. Então vocês não precisam estar se incomodando, tá? Claro que se vocês não colocarem isso, vai retornar um erro dizendo que não conseguiu abrir o arquivo para escrita e vocês vão ter que modificar o código até achar qual foi o erro, tá? Mas assim fica mais fácil para vocês enxergarem o que aconteceu, o que houve, se vocês conseguiram ou não, se entrou, se não entrou, se abriu, se não abriu, se leu, se não leu. Então vocês conseguem fazer tudo isso com essas verificações que tem aqui, tá? Essas não são as únicas, tem outras verificações que podem ser feitas, como eu disse. Então esses aqui são alguns dos erros que podem acontecer, tá? Então se vocês quiserem se aprofundar nisso, dentro do próprio manual do PHP tem várias funções que permitem esse tipo de manipulação, de verificação, tá? Para não ter problemas com manipulação de arquivos. E se vocês quiserem aumentar um pouquinho essa nossa aula, botar um pouquinho mais de conteúdo, a gente pode conversar numa aula síncrona ali, que a gente consegue, vocês conseguem fazer perguntas e eu respondo essas perguntas de vocês sem problema nenhum, tá? Bom, e como é que eu faço então para remover, para excluir um arquivo do meu servidor, tá? Basicamente a função para excluir arquivo é a função unlink, tá? Ela recebe então como parâmetro para essa função o nome do arquivo, o caminho para chegar naquele arquivo que eu estou trabalhando, tá? A função unlink então ela simplesmente apaga o arquivo do servidor e eu não consigo mais abrir. Então se a gente vai utilizar, por exemplo, o comando, o módulo AX ou X+, que é aquele que cria o arquivo e permite a edição, é interessante eu fazer esse tipo de coisa. Bom, eu tenho lá algum arquivo que tem que ser criado, eu vou criar um log lá que vai ser criado uma vez por semana, por exemplo, e eu não me interesso o log da semana passada, eu só me interesso daqui para frente. Eu posso ir lá e dizer assim, ó, unlink, exclui o arquivo e depois utilizo o X para criar ele, e aí sim eu começo a manipular aquele arquivo. É uma possibilidade, tá? Existem várias outras utilizações do unlink, mas o unlink é basicamente para excluir o arquivo, tá? Eu excluo e ele não... Quem trabalha com Windows, quando a gente utiliza um unlink, ele não joga para lixeira, tá? Ele exclui de verdade. Não tem como recuperar esse arquivo mais, tá? Então tem que tomar cuidado para não abrir arquivos importantes de vocês e utilizar o unlink depois, que ele vai excluir o arquivo e não tem quem faça esse arquivo voltar. Tem algumas ferramentas que conseguem recuperar, mas nem sempre funciona, e eu aconselho que não utilizem o unlink em arquivos importantes, tá? O unlink serve para excluir um arquivo. Criei um arquivo, manipulei ele que eu precisava, agora não preciso mais, utilizo o unlink lá, ou vai lá e deleta de uma vez do computador, tá? Bom,
Antes de mostrar a atividade, eu vou mostrar um exemplo que eu fiz aqui, tá? Para vocês de manipulação de arquivo, tá? Basicamente, eu criei um formulário, tá? Aqui um form, o action para ele mesmo, então ele manda para esse arquivo mesmo. O método post, então, 3 campos. Eu tenho um campo input text aqui, nome, tá? Um input de name tipo, que é um select, então eu vou selecionar entre cachorro, gato e hamster, por exemplo. Tá até escrito errado hamster aqui. E um outro campo tipo texto, então, com a raça do animal, tá? Simplesmente fiz uma coisinha simples para salvar uma informação no servidor. Quando o usuário preenche isso, então, e envia esses dados, eu tenho lá em cima, ó, eu faço uma verificação se está setado o $post nome, então se o cara respondeu o $post nome lá, eu consigo entrar aqui, tá? Faço a abertura de um arquivo, então, fopen, o meu arquivo vai ser o dados.csv, tá? Que é o Common Separated Values, então dados separados por vírgula, tá? Mas não necessariamente por vírgula, pode ser por ponto e vírgula ou outras coisas. Nas atividades que eu vou passar para vocês, vocês têm que separar por ponto e vírgula, por isso eu já separei por ponto e vírgula aqui, então, tá? Para vocês verem como é que funciona. Abri o documento com A, tá? Então eu abri esse documento para escrita, colocando o meu ponteiro do mouse no final do documento, então eu vou adicionar novas informações no final do documento sempre, tá? Criei uma string, então, um $str, onde eu joguei o $post nome, concatenei isso com um ponto e vírgula, que é o que eu quero fazer, tá? Depois eu coloquei o post tipo, novamente concatenei com ponto e vírgula, concatenei com o post raça, então, e por último eu concatenei então com /n para ele quebrar a linha e dizer, ó, encerrou a primeira linha, agora vem o próximo animal, vamos botar assim, a próxima informação na próxima linha. E no final eu fiz o fwrite, então eu gravei essa informação no meu arquivo, tá? Lá no $arquivo, lá na variável que eu criei, essa string, passando essa string, então eu peguei aquela string e passei ela para o fwrite. Poderia botar esse $post aqui dentro no lugar desse $str, poderia, mas aqui eu simplesmente criei uma variável antes para ficar mais fácil para a gente entender, para separar um pouquinho as coisas, tá? Para não ficar tudo aglomerado. E no final, fclose, então, o fechamento desse $arquivo. Certo? Até aqui, bem tranquilo, então, abrir o documento, tá? Se o documento não existir, ele vai criar o documento com o A também, tá? Criei uma string, abri o documento com o ponteiro no final do arquivo, criei uma string, salvei essa string dentro do meu documento e depois encerrei a execução do documento. Fechei o documento, tá? Encerrei a execução ali, não tenho mais edição nesse documento a partir dali. Então, como é que fica esse cara, então? A gente vem aqui, ó, formulário. Então, um formulário simples, então, cadastro animais. Eu posso colocar aqui, sei lá... me fugiu o nome de animal agora. Eu tinha um nome que eu ia botar aqui e me esqueci. Vamos lá. Chun-Li. Pronto. Nome de animal bem lindo. Um cachorro da raça Doberman. Pronto. Salvei. Quando eu salvo esse documento, essa informação, tá? Ele criou o arquivo dados.csv. No caso eu já tinha salvo umas informações antes, então ele está aqui. Então o nome do animal, o tipo, então, se é um gato, se é um cachorro, se é um hamster, tá? E depois a raça dele, então Shar-Pei, Persa, Vira-Lata, Doberman e o que eu quiser colocar mais, tá? Então eu tenho como armazenar esses dados. Agora a gente vai ver a exibição, tá? A exibição, basicamente, eu fiz o que eu pedi para vocês fazerem lá nas atividades, tá? Eu criei uma tabela e dentro dessa tabela, então, eu adicionei as informações que estavam sendo carregadas naquele site, tá? No formulário. Exibição dos dados do arquivo, então, eu criei uma tabela. A primeira linha, então, é uma linha onde eu coloquei um cabeçalho, então, nome, tipo e raça lá do animal, tá? Aí depois eu comecei o PHP. Bom, a primeira coisa que eu fiz, abri o arquivo para leitura. Então, abri o arquivo para leitura, colocando o ponteiro no início, utilizando o R, tá? E aí depois eu entrei no while, então. Fiz um loop aqui,
para mim não ter problemas. Fiz um while diferente de feoff, então se eu não cheguei no início, no fim do arquivo, eu executo aqui dentro. Se eu chegar no fim do arquivo, ele vai parar, tá? Então se eu não cheguei no fim do arquivo, eu faço um str aqui, um $str. Então li uma string, tá? Aliás, criei uma variável, usei o fgets lá, o $arc, então ele vai pegar uma linha até ele achar o _n, tá? Dessa linha, quando ele acha o _n ele para de ler ali e passa isso para uma string, tá? E aí eu fiz uma coisa que eu não mostrei para vocês lá quando a gente trabalhou com strings, que é a função explode, tá? A função explode, ela basicamente quebra uma string utilizando um caractere específico para quebrar, tá? Então ela cria um array, tá? Com os dados separados naquele caractere que eu coloquei. Nesse caso aqui eu fiz um explode no ponto e vírgula, como eu salvei meus documentos, meus arquivos, no meu arquivo os dados com o ponto e vírgula, então eu tenho um ponto e vírgula aqui, outro ponto e vírgula aqui, tá? Então ele vai quebrar nesses pontos e vírgula, ele ignora esses pontos e vírgula, ele tira eles fora e separa o documento nos demais, os demais caracteres, tá? Então aqui eu fiz um explode no ponto e vírgula, tá? E depois eu faço então a escrita desses dados em uma linha da minha tabela, então eu crio uma tr ali com os tds dentro, e dentro de cada um dos tds, então eu boto uma posição daquele meu array. Então eu explodi esse array, essa string com os ponto e vírgula, ele criou um array dados lá, e aí eu tenho que a posição 0 desse dados é o nome do meu bicho. Então se eu vier aqui e eu usar o explode aqui, então o primeiro campo vai ser, da primeira linha vai ser mica, depois a segunda, o segundo campo, o campo 1 do nosso array vai ser cachorro, e o campo 2 do nosso array vai ser Sharpei, tá? Então ele vai quebrar isso em vários pedaços, um array de vários pedaços, e aí eu consigo usar cada um desses pedaços numa parte, tá? Então eu criei uma tabelinha, e no final eu utilizei o fclose do arquivo, fechei a tabela e fechei o body do meu documento, tá? Se eu executar esse cara aqui, deixa eu voltar aqui. Se eu executar esse cara aqui dentro do meu servidor, exibição.php, ele abre aqui então uma listinha, uma tabelinha então, com o nome, o tipo e raça do animal. E eu já coloquei aqui, quando eu cadastrei a Chun-Li lá, ou cachorro, Chun-Li, sei lá eu como é, se é um macho ou se é uma fêmea, tá? E quando eu cadastrei ele lá, ele já veio aqui automaticamente para minha tabela. Então sempre que eu adicionar um novo dado, recarregar essa lista, essa tabela no caso, ele já vai vir com um novo dado ali e acrescentando esses dados. Então isso já é uma forma de eu armazenar dados com o PHP, tá? Claro que eu não tenho grandes manipulações com esses dados. Se eu tiver que editar alguma coisa desses dados, é uma confusão gigante. Eu vou falar na nossa próxima aula síncrona como é que a gente faz para editar, que a gente tem que ler a informação. Se eu tiver que alterar alguma coisa, eu altero e depois eu salvo essa informação de novo. É uma desgraça, tá? Vai dizer o mínimo. Mas a gente tem como fazer isso, e eu vou mostrar para vocês na nossa próxima aula síncrona, tá? Então na aula nossa próxima aula síncrona a gente vai conversar um pouco sobre manipulação de arquivos, e aí eu vou trazer para vocês alguns exemplos de como faço para editar algum arquivo. Eu vou mostrar para vocês também como é que eu faço para trabalhar com arquivo CSV, tá? Que na nossa atividade, basicamente vocês vão trabalhar com CSV, então eu vou mostrar na nossa próxima aula síncrona como é que a gente faz para trabalhar com esses arquivos CSV. Quem quiser utilizar dessa forma que eu mostrei para vocês agora, vai funcionar, tá? Vai dar super certo, não tem problema. Tanto que eu mostrei para vocês aqui que funciona, eu gerei um arquivo CSV, salvei as informações como um arquivo CSV, e depois eu li essas informações e consegui trabalhar com elas de forma individual. Mas tem uma função do PHP que é exclusiva para trabalhar com o arquivo CSV, tanto para salvar eles no arquivo, quanto para ler eles do arquivo depois, que fica um pouco mais fácil. Eu não preciso fazer, por exemplo, o explode lá no meu arquivo quando eu vou ler, e não preciso fazer essa concatenação quando eu vou salvar no formulário lá. Então tem algumas coisas que ficam mais fáceis para a gente poder trabalhar, tá? Mas para vocês terem um início, vocês conseguem com o que a gente está fazendo aqui. As atividades, se vocês quiserem utilizar as funções para trabalhar com CSV, para mim tá de boa, eu vou aceitar. Eu tenho que mostrar as atividades para vocês, tá? Mas a ideia é que vocês consigam fazer
as atividades de forma bem tranquila, tá? Quais são as atividades então? A primeira delas vocês vão fazer, as duas vocês vão fazer exatamente o que a gente fez. Criar um documento, que é um formulário para salvar esses dados no arquivo, e um outro documento que mostre esses dados que você tem salvo no arquivo, tá? Quando vocês me mandarem esses arquivos lá no Moodle, vocês não precisam mandar o arquivo CSV, ou o arquivo que vocês geraram, tá? Eu não coloquei nome de arquivo aqui, vocês podem colocar qualquer nome, porque quando vocês me mandarem o código de vocês, eu vou rodar aqui e ele vai gerar o arquivo dentro do meu servidor sem problema nenhum. Tá? Então não precisa me mandar esse arquivo que vocês gerarem. Vocês simplesmente me mandem o código do formulário salvando os dados no arquivo e o outro documento que vocês leem esse arquivo. Tá? Dá para fazer tudo no mesmo? Dá para fazer tudo no mesmo, mas demanda um pouquinho mais de trabalho, vamos botar assim, tá? Fazendo 2 arquivos fica mais fácil. Se quiser fazer um arquivo só lendo e depois mostrando ou coisa parecida, fica a critério de vocês, tá? Então como é que vocês vão fazer? Vão criar um formulário, tá? Para um cadastro, uma agenda, tá? Por exemplo. Que a gente vai escrever? O que vocês vão ter que anotar? O nome da pessoa, o telefone e o e-mail. Então vocês vão ter 3 campos lá no formulário de vocês, que nem o meu ali, tá? Claro que não vão ser os mesmos campos, mas vocês vão ter o nome, o telefone e o e-mail. E vocês vão salvar isso dentro do arquivo nessa ordem aqui. Nome, ponto e vírgula, telefone, ponto e vírgula, e-mail. Tá? Então vocês vão ter que utilizar o ponto e vírgula. Ah, eu quero utilizar vírgula. Pode? Até pode, mas o ideal é que venha com ponto e vírgula para ficar exatamente como foi solicitado no problema. Tá? E depois vocês vão criar um outro documento, onde vocês vão criar aquela tabela que eu mostrei para vocês, por exemplo, ou uma lista, ou como vocês acharem melhor, tá? Onde vocês vão ler esse arquivo, vão colocar o nome, o telefone da pessoa e o e-mail daquela pessoa que vocês cadastraram. Tranquilo? Essa atividade é bem fácil, tá? Bem tranquilo de ser feito. É que nem aquele documento que eu criei ali, é tranquilinho, rapidinho vocês conseguem fazer. O trabalho, atividade 2, então, é basicamente a mesma coisa. Então, um formulário, onde vocês vão colocar o cadastro de um produto, por exemplo, que vai ter o código, o nome, a data da compra e a quantidade do produto, tá? A quantidade que vocês fizeram a compra. E depois vocês vão criar uma página que a gente tem um campo que a gente pode pesquisar, por exemplo, pelo código de um produto. Então vocês vão botar lá, por exemplo, um campinho qualquer, um inputzinho lá, que vocês vão colocar, que o usuário pode colocar um código. Lendo esse código, vocês vão ter que ir lá no arquivo de vocês, procurar a linha que está esse código. Então vocês vão ter que procurar qual é a linha que está aquele código que o usuário digitou. E se por um acaso tu encontrar esse código, pode ser que não encontre, pode ser que ele não esteja na lista, mas se ele encontrar aquele código, ele deve retornar o nome do produto e a quantidade que ele tem em estoque. Tá? A quantidade de estoque é o que vai estar cadastrado lá como quantidade. Tá? É fácil de fazer isso. Dá um pouquinho mais de trabalho que o anterior, mas basicamente é a mesma coisa. Tu tens um formulário, salva esses dados no banco, tens um documento, só que ao invés de mostrar todas as informações do documento, tu vai ter um código lá, vai ter que buscar por um código que vai buscar um produto específico. Certo? Bom, hoje a gente fica por aqui, tá? Eu trago para vocês como fazer essa manipulação de arquivos. Acho que vocês não vão utilizar muito isso, tá? Por isso que a gente vai ficar por aqui. Eu só vou fazer uma aula síncrona, onde eu vou dar uma explicação um pouquinho mais aprimorada, se for o caso de alguma coisa, mostrar para vocês algumas outras funções que a gente tem, mas a ideia é que a gente não se aprofunde muito na manipulação de arquivos. Por quê? Basicamente a gente não usa manipulação de arquivos. 99% do nosso trabalho com dados fica em banco de dados, tá? Que a gente vai ver numa aula daqui pra frente, certo? Abraço, pessoal, ficamos por aqui. Na próxima aula 5 a gente conversa mais um pouquinho. Abraço.